Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos nesse vídeo para ler o capítulo 11 do livro de Atos, dando continuidade ao nosso aprendizado, desse livro. Eu espero que vocês estejam entendendo, que essa leitura esteja abençoando a vida de vocês. E se estiver abençoando a vida de vocês, eu peço mais uma vez que vocês compartilhem o vídeo com outras pessoas, com pessoas que acham difícil ler a Bíblia. Em alguns vídeos eu falo sobre isso, tem tanta gente que comenta que tem dificuldade, tenta ler e não entende absolutamente nada. Então o objetivo desses vídeos é realmente que vocês consigam entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, tá bom? Então vamos começar com a leitura. Atos, capítulo 11, o relatório de Pedro. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: "Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles." Ele fala isso porque pela lei de Moisés, as regras antigas do Antigo Testamento, os judeus não poderiam se contaminar com outros povos que eram adoradores de outros ídolos. E isso, inclusive, era se falado para não sentar à mesa junto, não compartilhar a refeição, nem entrar na mesma mesa, porque é como se espiritualmente eles se contaminassem. Então, no Antigo Testamento havia essa regra, e eles continuavam tomando essa atitude, Versículo 4. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: "Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que abaixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: 'Pedro, levante-se, mate e coma.' E eu respondi: 'Isso não, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura.' Então a voz falou de novo do céu: 'Não chame de impuro aquilo que Deus purificou.' E isso aconteceu 3 vezes. E depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles." Então, assim, quem estava dando a orientação para Pedro era o próprio Espírito Santo, como nós lemos em Atos capítulo 10. Então, fosse com eles sem duvidar. "Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: 'Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos.' E Pedro continuou: 'Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.' Isso foi falado por Jesus. Quem acompanhou o estudo de João, Jesus falava disso, O João Batista falava isso: eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com Espírito e com fogo. Então nesse momento de Atos estava acontecendo esse novo batismo. Porque ainda apenas a água, como nós vimos em alguns capítulos atrás, ela não transformava o coração da pessoa. Para a pessoa cristã realmente ser transformada, ela precisa receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz uma obra interior em nós. A água, ela tem uma simbologia de representar a limpeza, a purificação, principalmente naquela época já representava isso, Os judeus, eles se banhavam para se purificar. Mas a gente não pode se manter puro se a gente não andar com o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento, mesmo que as pessoas se purificassem na água, eles continuavam pecando, não havia uma mudança interna. Então o batismo com o fogo, o batismo com o Espírito que foi dado por Cristo, que é o que nós estamos estudando nesse livro de Atos, ele veio entre as funções do Espírito Santo, é também
organizar o nosso sentimento, o nosso coração, para deixá-lo mais parecido com Cristo. Então, as obras do cristão que começam a semelhar com as obras de Cristo, ela não tem a ver com a pessoa, ela tem a ver com o Espírito que a partir de então habita nela, né? E esse é o batismo do Espírito, é a transformação interna muito mais do que algo exterior, né? Então, Pedro lembrou disso. Aí 17, de fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, o que Pedro estava vendo nesse momento? Que quando as pessoas recebiam a Cristo, né, eles pregavam o Evangelho, contavam que Jesus era o Salvador de toda a humanidade, que Ele pode ter novidade de vida, que Ele pode transformar nossas vidas. E eles começaram a perceber que não só judeus, mas qualquer um que recebesse essa mensagem e cresce nela, eram batizados com o Espírito Santo. Então, como você vai... E aí, tudo isso fez sentido com essa imagem que o próprio Senhor deu para Pedro, né? Antes dele ir para Jope se encontrar com Cornélio. Ele estava querendo dizer assim, o meu Espírito, ele vai purificar todas. A partir de agora, esquece idólatra, não idólatra. Ainda que o cara esteja sendo idólatra até então, se ele ouvir a minha mensagem e me receber, nós estamos igualados. Todos nós passamos a ser filhos de Deus, né? Não mais criaturas de Deus, mas agora a gente passa a ser filho de Deus. Onde Jesus Cristo foi o filho mais velho, né? É o nosso irmão mais velho. E todos nós que cremos nele passamos a entrar nesse reino, como filhos amados dele. Então, ele percebe que esse dom não era só para judeu. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Então, assim, com isso que foi contado por Pedro, eles ficaram impressionados. Eles falavam, realmente o poder de Cristo é para todos, né? No Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ainda não atuava na terra e eles viviam por regras, viviam tendo que cumprir um monte de coisa para ser aceito por Deus. Eles eram separados dos demais povos porque os povos não ouviam esse comando do Deus único. Eles adoravam, lembrando que eles eram politeístas, então eles adoravam outros deuses que não esse. Mas a partir de agora, recebendo a Cristo, não importa mais de onde você veio, o que você acreditava até então. Se você passa a acreditar em Cristo e a recebê-lo como seu Senhor, e entender que Ele é o seu Salvador e que tudo aquilo que aconteceu com Cristo, né, que foi a ressurreição, também vai acontecer com a nossa vida, então nós recebemos desse Espírito. Não importa mais o que você foi até então, né? A igreja de Antioquia, versículo 19. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Então, ainda existe um grupo que não... Eu imagino que realmente para eles era difícil, porque até então, na mente deles, Deus mandava eles serem um povo separado, um povo que não se contaminava. E naquela época Deus falava, nem sentar junto para comer vocês vão comer, porque esse povo colocam comida que eles acabaram de adorar. Eles matam animais, adoram outros ídolos, adoram outros espíritos que nós sabemos hoje pelo Espírito, pela luz da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, que o que eles adoram são demônios, né, travestidos de outros deuses. Então ele fala, eles oferecem isso, você vai sentar na mesa e vai comer essa comida que foi oferecida a esses ídolos. Então realmente no Antigo Testamento tinha essa ordenança, e para esse povo que a vida toda andou desse jeito, foi bem difícil eles acostumarem com a ideia que esse povo idólatra também poderia entrar agora no reino de Deus. Então alguns continuavam pregando só para judeus, porque para eles nem fazia sentido você chegar perto de uma pessoa não judia para falar sobre Cristo, né? Versículo 20. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Então, assim, gente, é muito interessante, né? Nós podemos pensar, será que a conversão ela se dá apenas pelo estudo, como nós estamos fazendo? É óbvio que não.
Porque a gente tem que pensar que muitos ateus conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas para eles não têm a fé naquilo que está escrito, né? Muitos falam, mas eu não acredito que a pessoa foi inspirada por Deus, isso aí foi invenção da cabeça de cada um que escreveu esses livros. Então, a fé, ela é primordial para a aceitação de Cristo. Vocês podem estudar toda a Bíblia comigo, né? Provavelmente nós pararemos aqui em Atos no momento, porque é o estudo que eu costumo fazer pessoalmente, para discipular a pessoa. Eu leio pelo menos o Evangelho de João e o livro de Atos, porque eu acredito que começa a ter um amadurecimento para a pessoa ler os outros evangelhos e também dar continuidade na leitura bíblica com um pouquinho mais de conhecimento e maturidade, né? Mas ainda assim vocês podem ler e isso não fazer nenhum efeito no coração de vocês, porque realmente vocês devem ler e ter fé nisso que está escrito. Se você não tiver a fé que isso é real, que isso realmente vem da parte de Deus, de nada adianta. Mas esses homens falavam da palavra cheia do Espírito e o Espírito tem poder. E eu creio que enquanto eu leio a Bíblia aqui para vocês, muitas pessoas já estão entendendo e se convertendo. Eu tenho essa fé no meu coração, porque é o Espírito Santo que tem conduzido até aqui, né? Não é um trabalho fácil, né? A gente tem que se dispor, mas o Espírito Santo colocou isso no meu coração, né? E eu espero que realmente ele dê o completo entendimento ao coração de vocês, tá? Então, depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, no versículo 25, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, né? Cristãos de Cristo. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo poder do Espírito Santo anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. E isso aconteceu realmente, né? Quando Cláudio era imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judeia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram o dinheiro por meio de Barnabé e Saulo para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Então, continuando com aquela ideia, né, de que havia uma comunidade diferente naquela época, que era a comunidade cristã, que começou pequena, mas nós estamos lendo que as pessoas saem da sua cidade pela região para pregar o evangelho, e as pessoas iam se juntando e iam formando uma comunidade a partir de então, que recebiam a Cristo, recebiam dons do Espírito. E aqui quando comenta que Ágabo, pelo poder do Espírito, anunciou, ele foi um profeta nesse momento, né? E quando a gente vai ler sobre os dons do Espírito Santo, que é bastante falado em primeira carta aos Coríntios, né, sobre que dons são esses, está em 1 Coríntios, e lá em Gálatas fala qual é o fruto, né? Então assim, tá, tem dom, mas como que eu vou saber se aquilo está vindo mesmo de Deus ou não? Então tem o frutos, que está em Gálatas capítulo 5. Então tudo isso a gente via que acontecia com esse povo, né? E continua acontecendo até hoje. Nesse momento Ágabo ele teve o dom da profecia e profetizou algo que aconteceria e fez com que toda a igreja se mobilizasse ajudando os irmãos, tá bom? Então, nós encerramos aqui a leitura do capítulo 11. Deus abençoe vocês, espero vocês para o próximo estudo. Um abraço!